Uma boa noite, meus queridos amigos. Estamos iniciando a partir deste momento o estudo do Livro dos Espíritos e é com muita alegria que a TV Chico Xavier, nesse momento, pode apresentar justamente neste momento, nesse horário, uma reflexão, um estudo sobre a obra básica da doutrina espírita, que é o livro dos Espíritos. Esta obra é uma obrigação para todos aqueles que se dizem espíritas, simpatizantes, aqueles que querem conhecer, ter respostas sobre a existência, as mais diversas problemáticas da vida. Encontraremos nesta belíssima obra que foi lançada pela primeira vez em 18 de abril de 1857, portanto, 162 anos. Os programas anteriores vocês vão encontrar lá no canal do youtube.com/TV Chico Xavier. Nós estamos repetindo o programa da segunda-feira, onde estudamos as questões 146 a 148, por motivo do áudio, não ter ficado muito bom, tivemos problemas, mas agora aqui estamos para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Aí no alto da telinha vocês vão encontrar o zap da TV Chico Xavier. Aqueles que se interessarem em estar conosco no grupo, nos ajudando a divulgar as atividades que nós realizamos, fiquem à vontade, nos mandem o zap que nós aí adicionaremos no grupo, avisando, que esse grupo é apenas para justamente aqueles que desejam nos ajudar no trabalho de divulgação das nossas atividades. Não é permitido postagem, outras senão relacionadas às nossas atividades. E ele é um veículo justamente de levar para os interessados o que está acontecendo, o que vai acontecer de programação na TV Chico Xavier. Então, nós vamos, a partir desse momento, começar o estudo, a reflexão da noite de hoje. Reflexão essa muito interessante, porque nós vamos concluir hoje o estudo da alma, do subcapítulo Alma, e vamos iniciar a parte do materialismo. Espíritas, amai-vos, o segundo, instruí-vos. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Claro que nós estamos ainda muito longe de atingir essas duas metas, mas estamos todos na caminhada. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Uma mensagem do Espírito de Verdade dada em Paris, em 1860, e vocês vão encontrar na íntegra no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador nas instruções dos Espíritos. Só por este trecho já nos podemos perceber que é um verdadeiro antídoto àqueles que estão desesperançados da vida, da existência, da oportunidade que tiveram de reencarnar. Porque ela nos revela justamente que não vamos morrer
apenas o nosso corpo e iremos levar para o outro lado da vida aquilo que nós estamos passando no momento. Se estamos felizes, vamos com muita harmonia retornar à pátria espiritual. Se tiramos a nossa própria existência, vamos assomar das nossas problemáticas essa atitude que poderemos, ou algumas pessoas pensam nesse momento, em tomar. Então, o mais lógico, o mais sábio é justamente enfrentar com resignação justamente as problemáticas, porque essas situações vão fazer com que o amadurecimento espiritual possa acontecer com todos nós. Uma boa noite a Vanessa, a Maria Cristina, Maria Isabel, muita paz, a Eliana, muita luz a todos vocês, e vamos assim. Estamos estudando a segunda parte do mundo espiritual ou dos espíritos. Todos nós sabemos, e aqueles que ainda não sabem, o livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira, que deu origem à Gênese, a segunda, esta que nós estamos estudando, o livro dos Médiuns, a terceira, a parte moral, as leis morais, que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, e a segunda, das penas e consolações, o céu e o inferno, formando com o livro dos Espíritos o Pentateuco kardeciano. Estamos estudando o subcapítulo 2, o capítulo 2, a encarnação dos espíritos. E, como falamos no início, vamos concluir hoje essa parte, o estudo da alma. Os capítulos anteriores se encontram lá no nosso canal do YouTube. E vamos iniciar o tema materialismo. Na questão 146, a alma tem sede determinada e circunscrita no corpo? Pergunta Kardec ao espírito de verdade. Uma boa noite também, nossa querida amiga e irmã do coração, Ieda, muita paz, né, e muita luz que está conosco, né, a partir deste momento. Kardec pergunta, mais uma vez, a alma tem sede determinada e circunscrita no corpo? Pergunta muito interessante. Kardec dissecou, com as 1019 perguntas, tudo aquilo que desejaríamos ter, né, de resposta. E o Espírito de Verdade nos diz, não, mas reside mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, naqueles que pensam muito, e no coração dos que sentem bastante, e cujas ações têm todas por objetivo a humanidade. Acho fantástica essa resposta do Espírito de Verdade. Porque, primeiro, ele não nos dá uma região circunscrita, né, de nós, espíritos, que estamos nesse corpo, né? Mas ele coloca, assim, de forma de muita sabedoria, a questão, se é um gênio, né, ela reside particularmente na cabeça. Mas se é um ser que sente muito, que tem um sentimento avantajado, está justamente sediada no coração. Mas que todas essas ações, né, têm como objetivo a humanidade. Nossas ações, o direcionamento das nossas escolhas, seja ela qual for, tem por objetivo a humanidade. Porque se nós fazemos o bem, esse bem será refletido não só na humanidade aqui na Terra, mas também, como aquela frase poética, né, que Leon Denis fala em um de seus livros, se eu tocar, né, nenhuma folha, numa flor, esse tocar, essas vibrações repercutirá, vamos dizer assim, no outro lado do planeta. Então, as nossas ações
tem uma repercussão de larga escala na humanidade e no universo, para vocês verem a responsabilidade que temos diante não só de nós mesmos, da nossa individualidade, mas também de toda a humanidade. A questão 146A. Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Nós temos os centros vitais, né, que trabalha muito bem os orientais acerca destes centros vitais, mas que também resgata o magnetismo, esses centros vitais, o qual é trabalhado justamente através dos magnetizadores e trabalhando energeticamente para levar o alívio àqueles que precisam, aqueles que buscam através do magnetismo humano, né, o seu equilíbrio físico e espiritual. Aí temos o chakra coronário, laríngico e o frontal e outros, né, principais que não é o alvo do nosso estudo. Aí Kardec pergunta, né, que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? É muito interessante o que Kardec, o Espírito de Verdade, responde. Significa dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, pois por ali convergem todas as sensações. Os que a situam no que considera o centro da vitalidade confundem-na com o fluido ou princípio vital. Pode-se dizer que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Pode-se dizer, repetindo, que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais da alma. Fantástica a resposta do Espírito de Verdade. Com essa 146A, encerramos a parte do estudo da alma, muito interessante. Aconselho àqueles que, mesmo que tenham assistido o programa, rever, surgir dúvida, nos traz no próximo programa, que aqui nós vamos juntos, né, tirar a dúvida. Iniciamos agora o subitem deste capítulo 2, materialismo. E Kardec pergunta na questão 147, por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são tão frequentemente levados ao materialismo? Muito interessante, né? Essa pergunta de Kardec, né? Por que os anatomistas e fisiologistas, em geral, os que se aprofundam a ciência da natureza, são tão frequentemente levados ao materialismo? Porque a lógica é, se nós temos o contato com a anatomia, né, do corpo humano, vamos dizer assim, e da fisiologia, a intenção nossa seria justamente o destes encontrar ali uma máquina que funciona na mais perfeita, né, harmonia, na mais perfeita paz, consonantes todos os órgãos, todos os aparelhos, de forma tão harmônica que nos sustenta o espírito, sustenta a alma para a vida. Boa noite, Cristiano, Arado de Melo, lá de Recife, muita paz, né, e muita luz. Vamos ver o que o Espírito de Verdade tem a nos dizer a respeito desta pergunta. O fisiologista refere tudo ao que vê.
orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar ao seu entendimento. A própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Muito claro, objetiva a resposta, né? O orgulho destes que, por ter um conhecimento profundo da fisiologia, pode ali ele abarcar todos os conhecimentos que aquele corpo que está ali na sua frente possa lhe dar. E por conta desse orgulho, ele não consegue avançar na sua visão além daquele corpo que está ali funcionando à sua frente, né? E nesta intenção, não vai encontrar mais do que uma máquina, né? Uma matéria que está ali funcionando, e não vai perceber que existe, né, algo por trás de inteligente que criou e que deu todo o funcionamento àquela estrutura, àquela máquina física que é utilizada, como Francisco de Assis falava, né, do seu burrinho, e Chico Xavier também se referia também a esse instrumento, né, como justamente a conduzir ele, né, como espírito, como alma, nessa existência. A 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência dos estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. Deve-se daí concluir que são perigosos. Vamos ver a resposta do Espírito de Verdade. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que dele tira uma consequência falsa, já que pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas, né? Então, o Espírito da Verdade começa a dizer justamente que não tem nada a ver, né? O próprio homem, o próprio fisiologista, o próprio anatomista tira as suas próprias conclusões. Aí vem, como nós vimos na resposta anterior, o orgulho, a vaidade, o achar que é o detentor da sabedoria e da verdade, não vai encontrar nada ali, além daquilo que ele está, né, percebendo. E continua o Espírito de Verdade. Aliás, o nada os apavora, mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são mais fanfarrões do que bravos. A maior parte deles só é materialista por não ter nada que possa preencher esse vazio ante o abismo que se abre à frente deles. Mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão imediatamente. Fantástico essa continuação da resposta do Espírito de Verdade, colocando justamente essa possibilidade do vazio, porque não tem aquele ser humano que não possa, diante do funcionamento de um corpo físico, ali abrindo, dissecando e vendo aqueles órgãos ali funcionando, possa ter uma vaga intuição, né, da origem, de como se originou aquele corpo, aquela máquina belíssima que é o corpo físico, né? Mas diante da incapacidade de penetrar nesse campo, diante da capacidade que, como o Espírito da Verdade coloca, justamente o vazio, né, os apavora, né, não conseguem penetrar no íntimo daquela matéria, né?
mas que, olha que coisa interessante, ante o abismo que se abre frente a eles, frente deles, que é justamente olhando aquela máquina, e a origem do que provocou ou criou aquele, mostrar-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão imediatamente. E essa âncora é justamente o conhecimento, é o despertar para a realidade espiritual, é o despertar para essa inteligência suprema, né? Causa primeira de todas as coisas, que é Deus, que por conta ainda da nossa pequenez, ainda não conseguimos entender ou definir esse Deus nosso de cada dia com muita precisão. Ainda teremos muitas reencarnações para frente para entender mais esse ser soberano, justo e bom. Continua o Espírito de verdade. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas a máquina elétrica. Não estudam o mecanismo da vida senão pelo funcionamento dos órgãos. Viram-na extinguir-se, muitas vezes, pela ruptura de um fio e nada mais enxergam além desse fio, né? Aí já partimos para um comentário, né, de Kardec em relação, enriquecendo justamente para todos nós o que o Espírito de Verdade nos coloca na resposta da pergunta. E é muito interessante essa colocação, né, de Kardec, né, em relação justamente a essa máquina, né, elétrica, né? Como é que estes não conseguem perceber neste corpo físico algo além de apenas uma máquina que está ali, né, funcionando? E mais porque, como ele coloca aqui, viram-na extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se restava alguma coisa, e como só acharam senão matéria inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que, portanto, depois da morte, o pensamento se aniquilava. Isso é uma concepção da vida, né, que alguns podem se agarrar, principalmente aqueles que estão desesperançados da vida, e saber que, por conta deste conceito, a vida se extingue, então os problemas também se extinguirão, que nós sabemos que isso não é verdade, continuamos a viver. Mas o problema é que o homem, o sábio, entre aspas, o fisiologista, no caso o qual está sendo delineado, né, agora, neste momento desse estudo, eles, como cientistas, querem agarrar, querem perceber, querem ter o controle da alma. Aí o fluido vital se extingue do corpo físico, a alma por si escapa, né, desse instrumento físico das relações nossa aqui da Terra, e não tendo esse controle e não percebendo esse desgarrar de nós, desse corpo, acham que a partir dali o pensamento é aniquilado, que é uma verdadeira, vamos dizer assim, aberração. E continua Kardec: triste consequência se fosse assim, não é verdade? Porque então
não haveria nenhuma finalidade para o bem. Ora, se o pensamento se aniquila, se nós vamos nos aniquilarmos quando o corpo perde a sua vitalidade, então não teria sentido fazer o bem. O homem teria razão para só pensar em si mesmo, para colocar acima de tudo a satisfação de seus prazeres materiais. Os laços sociais estariam quebrados e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Isso seria um caos da sociedade. Felizmente, vamos ver se tem alguma colocação, alguma pergunta. Cristiano, nós temos os programas, aqueles que estão entrando agora, temos os programas anteriores lá no nosso canal do YouTube, né, desde a introdução do Livro dos Espíritos. Aqueles que querem buscar, né, o conhecimento, fiquem à vontade, aí aproveite e faz a sua inscrição lá no nosso canal, que é muito importante. Então vamos dar continuidade, né? Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois, em parte alguma, instituíram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de uma dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Concordam todos com isso? Se nós vamos nos extinguirmos, deixar de existir depois da morte do corpo físico, que sentido teria a vida? Que sentido teria o existir, o estudar, o processo de resignação, fazer o bem àqueles que precisam mais do que nós? Não teria sentido, né? E essa colocação de Kardec é interessante, né? Porque a sociedade teria em si o germe da sua própria destruição. E graças a Deus que não é assim. O homem tem instintivamente, olha que coisa interessante, a convicção de que para ele nem tudo se extingue com a vida. Nós temos essa intuição, nós temos instintivamente isso em nós. Por mais que se obstine contra a ideia da vida futura, quando soar o momento supremo, poucos são os que não se pergunte o que vai ser deles. Porque a ideia de deixar a vida para sempre é algo de pungente. E graças ao advento da doutrina espírita, do espírito de verdade, hoje nós temos essa verdade em conteste, né? A sobrevivência do espírito à morte do corpo físico. Nós espíritos, alma, segundo a nomenclatura espírita, porque nós estamos em um corpo, estamos reencarnados, né, e retornamos à parte espiritual. E somos chamados de espíritos porque assim deixamos de viver no corpo, mas retornaremos quantas vezes forem necessárias para o nosso aprimoramento. Quem, de fato, poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna? Imaginem a afeição que temos por uma pessoa, por um grupo, né, por alguém, até mesmo por um animalzinho, e saber que vai acontecer uma separação, né, absoluta. Não vamos mais ver, não vamos mais rever. Continuando, eterna de tudo aquilo que é amor. Quem poderia ver sem terror
abrisse diante de si abismo do nada, onde se aniquilassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: o que depois de mim? Nada mais que o vazio, tudo definitivamente acabado. Mas alguns dias, e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviveram. Em breve não restará nenhum vestígio de minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem socorri. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva que a do meu corpo corroído pelos vermes. Que visão brilhante a doutrina espírita nos dá da vida, né? E nós fazemos um contraponto com esse pensamento, né, esse estudo do materialismo, e ver que realmente é um contrassenso. Principalmente essa intuição, essa parte instintiva que nós trazemos conosco da continuidade da vida, da existência de Deus, e por conta do orgulho, da vaidade, desses que não querem mergulhar a visão diante de um corpo físico funcionando ali de forma muito inteligente e harmônica, e não ter algo além, né, daquele funcionamento, daquela maravilha que é o corpo humano. Este quadro não tem alguma coisa de horrível, de glacial? Claro que sim. A religião ensina que não pode ser assim, e a razão nulo confirma. Mas essa existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça ao nosso amor pelo positivo, o que em muitos gera dúvida. Possuímos uma alma, isso é a certeza. Nós somos uma alma encarnada, está bem? Mas que é a nossa alma? Que somos nós? Que somos nós? Tem forma? Uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é o sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas de tudo isso, o que ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde com a imensidade, como as gotas d'água no oceano. A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? É aquela visão de que aqueles que nós retornaremos ao grande todo quando o corpo perder a vida. Então também perderíamos a nossa individualidade e todos os nossos feitos. Disse também que a alma é imaterial. Mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas. Para nós é o nada. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou infelizes conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Isso é ponto, né, facultativo, ponto determinado, né, na nossa vida. Iremos no futuro ser felizes ou infelizes de acordo com aquilo que nós fizemos aqui nessa existência. Levaremos para o outro lado aquilo que nós amealhamos, o nosso tesouro espiritual, o nosso tesouro no coração, que é o único que nós vamos levar para o outro lado. Se a nossa vida é toda desregrada, iremos com essas situações
E os dramas de consciência virão, porque vamos continuar existindo. Que vem a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação, que há de entoar louvores ao Criador? Muito monótono essa visão, essa perspectiva. As chamas do inferno serão a realidade ou um símbolo? A própria igreja o entende neste último sentido. Mas que sofrimentos são esses? Onde esse lugar de suplício? Onde é esse lugar de suplício? Numa palavra, o que se faz e o que se vê nesse outro mundo que a todos espera? São perguntas muito interessantes para as nossas reflexões, não só desse momento, mas é interessante fazer uma reflexão ao longo, né, dessa semana em relação a essas questões, porque vai fortalecer aquilo que nós já temos percepção em relação à vida, em relação à questão da evolução, aquilo que nós podemos fazer para alcançar uma paz interior. Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É um erro. A missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o enxerguemos, mas não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. A doutrina espírita nos dá essa concepção de perceber todas essas situações de forma muito real, né? De forma muito real, e nos coloca diante da existência de um ser um ser eterno, que vai evoluir até chegar àquela classe de espíritos perfeitos na escala espírita, lá na questão 100, e vamos chegar também àquele grau de Jesus, o grau crístico. Todos nós estamos determinados para isso. Cedo ou tarde, nós iremos atingir o ápice. Graças às comunicações espíritas, desde aqueles fenômenos de Hadesville, e muito antes, porque fenômenos de comunicações dos espíritos aqui na Terra é de longínqua, né? E todas as épocas da humanidade existiram, mas só que as comunicações ditas espíritas, a partir daqueles fenômenos de Hadesville, onde a partir dali a espiritualidade, de forma muito organizada, muito concatenada, começa a mostrar a existência do mundo espiritual, que mais tarde vai chamar a atenção de Kardec, onde o seu amigo Fortier o leva para ver toda aquela fenomenologia que aquelas mesas girantes estavam ali para deleite nos teatros daquela multidão. Mas Kardec, por sua percepção além da capacidade física, enxergou ali algo mais do que apenas uma diversão. É a realidade que nos aparece, porque são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação, dizer a todas as peripécias da nova vida, mostra-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com os nossos méritos e deméritos. E para finalizar, haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Claro que não. Muito ao contrário, pois os incrédulos encontram aí a fé
e os indecisos um meio de renovar do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais poderoso auxiliar da religião. Já que é assim, é porque Deus o permite e o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem pela perspectiva do futuro. Esse capítulo é muito interessante, ainda vamos encerrar essa parte do materialismo na próxima aula, segunda-feira, e fazendo não só esse momento de reflexão, mas aconselho a todos a rever esse programa, refletir sobre esses pontos, porque aí vai fortalecendo as nossas convicções a respeito da vida, né? E esse estudo de hoje nos mostra mais ainda a nossa capacidade de evoluir, nos mostra justamente a sabedoria, a misericórdia de Deus para conosco, quando Ele permite, no tempo certo, como foi prometido, o Consolador prometido por Jesus, a vir a nos revelar esse mundo espiritual, que nós também, em existências passadas, fizemos parte. E vamos fazer parte quando sairmos dessa existência. Esse corpo vai perecer em algum momento, vai perder a sua vitalidade. E nós vamos nos libertarmos e retornar à pátria espiritual. Retornar à pátria espiritual com mais paz e harmonia é muito melhor para nós. Mas se não, nós vamos ter a oportunidade de ser acolhidos pelos amigos espirituais que nos encaminharão para um novo processo de estudo, para uma nova reencarnação. Que bom que possamos aproveitar, dentro das nossas limitações, esse momento existencial. Nós falamos muito em caridade material, mas nos dá muito entendimento aqui possamos justificar a não fazer pelos nossos recursos ainda parcos. Mas nós temos os recursos espirituais para fazer a caridade. O próprio magnetismo humano. Ora, desde que possamos aprender a utilizar esse mecanismo, esse magnetismo humano, para poder ajudar aqueles que precisam mais do que nós. Aí, a partir daí, nós não precisaremos reclamar que não temos recursos materiais para ajudar aqueles que precisam mais do que nós. Mas nós podemos aliviar a dor do outro, quem sabe até a cura, se utilizarmos com forma sábia, com estudos profundos e treinamento, aprendendo as técnicas do magnetismo, utilizar o nosso magnetismo humano. Podemos, através da fala, podemos, através do ouvir, fazer com que as pessoas que nos procuram sentir um pouco de alento, sentir um pouco de paz, sentir um pouco de harmonia. Então, nós temos muitos recursos que nos podem favorecer a fazer o bem, desde que nós nos dispusemos a fazer. Seja quem for, desde que se disponha a fazer o bem, existem os recursos para que possamos, assim, encontrar a nossa paz interior e aí, pouco a pouco, gradativamente, encontrando a nossa paz, né? Porque fizemos tantas coisas no passado de dificuldades, ainda fizemos ainda estamos fazendo, mas isso não é justificativa para que não comece a fazer um trabalho no bem, porque a espiritualidade quer instrumentos
para o serviço do bem, para que eles possam investir, né? Então, não precisa ser instrumentos perfeitos, desde que esteja para a disposição deles, eles estarão nos utilizando para fazer esse bem. E assim também nós vamos, nesse trabalho, nos alertando, nos transformando, às vezes muito lento, mas às vezes uma existência inteira para resolver um pequeno problema nosso. Mas foi um problema a menos que vamos levar para o outro lado da vida. Então, fazemos esse convite para que vocês revejam este programa, revejam os anteriores e outros programas que tem lá no canal do youtube.com/TV Chico Xavier. Tragam as dúvidas. Aqui é um grupo de estudo, né? Todos têm a oportunidade de participar, né, junto conosco, fazer colocações, como Érica, que é uma das coordenadoras da TV Chico Xavier, que sempre está colocando como esta última, são aqueles que têm a visão muito limitada ainda, que é justamente aqueles que ainda veem muita matéria em detrimento, né, do espírito. Estamos chegando ao final de mais um programa Estudo do Livro dos Espíritos. Na próxima segunda-feira estaremos aqui. Agradecemos a oportunidade deste encontro, né, que só faz nos enriquecer com conhecimentos. As energias que vocês emitem para nós é muito gratificante e que os espíritos amigos sempre possam nos abençoar e possam nos proteger sempre. Muita paz a todos.